tudo bem? Então, voltamos para o nosso projeto de entender o real, o simbólico, o imaginário do Lacan e Freud. Eu quero agradecer as pessoas que têm acompanhado esse projeto. Tem sido bem legal, pelo menos para mim, né? Esse objetivo de transmitir algumas questões da psicanálise e apresentar o tema de hoje para vocês. Hoje nós vamos falar do significante de Lalang, a língua, né? Antes de falar desses temas propriamente dito, eu queria indicar duas literaturas, dois textos importantíssimos. O primeiro está aqui nos escritos de Lacan e é chamada A Carta Roubada. A Carta Roubada, Lacan, vamos lembrar que Lacan nunca escreve diretamente, por exemplo, vamos falar da pulsão. Não, ele faz aquele pensamento da prega, onde ele vai buscando elementos na cultura, que ele vai mostrando o funcionamento, a constituição psíquica, fundamentando conceitos na psicanálise, ok? Então, nesse primeiro texto da Carta Roubada, ele vai abrir um diálogo com um conto de Edgar Allan Poe, que chama A Carta Roubada. É um conto que, quando se lê o conto, me parece que não tem nada demais, mas na verdade, uma carta que foi roubada de uma rainha por um suposto ministro e ocorre uma investigação para saber onde está a carta. O cerne do texto, que é o mais interessante, que ele trata a questão do significante, né, do significante mestre, que nós estamos falando da constituição do sujeito, é que todo mundo está procurando a carta roubada e, na verdade, ninguém sabe o conteúdo da carta. E é a partir disso que Lacan começa trabalhando a questão do significante, que nós vamos trabalhar hoje na constituição do sujeito, né? E como é que o real, simbólico e imaginário já vai sendo constituído aí também. O segundo texto, que também é muito interessante, que fala de A Língua, Lalang, né? Está no Seminário 20, mais ainda, né? E ele chama Rato no Labirinto. Muito bom o texto, onde Lacan vem mostrando como se colocasse um rato no labirinto, nesses testes de psicologia mais comportamental, cognitiva, que o rato iria aprendendo a abrir um determinado dispositivo para acessar comida ou algum ganho. E aí ele faz a seguinte pergunta: será que o rato aprendeu a aprender? Ou seja, será que ele aprendeu como é que esse mecanismo de acionar um botãozinho para ganhar comida ou acionar uma fechadura funciona, né? Então, assim, ele traz que o rato, assim como o pesquisador, eles desenvolvem uma relação de aprendizado do signo. Mas como é que o signo funciona, né? Então ele coloca justamente que o psiquismo se constitui por causa da língua desse outro, que nos chama, que nos convida secundariamente com a comunicação, né? O objetivo primário de a língua, né? A língua materna, a língua desse outro que nos introduz no mundo dos falantes, seria uma questão mais de constituição, né? Que como se chamasse o sujeito para uma pergunta, para ele querer saber o que é isso, o que é o outro, o que ele é, né? Então aí que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, a linguagem desse outro, né? E como é que isso marca o psiquismo e, de uma certa forma, regula o psiquismo e as escolhas do sujeito, né? Como é que isso vai formando o inconsciente do sujeito. Ok? Então, já estou indicando essas duas literaturas. Meu projeto do próximo encontro seria a gente falar da pulsão, e aí eu vou recomendar para quem quiser já ir lendo. No Seminário 11, nós temos dois capítulos que são muito importantes, ok? O primeiro deles, deixa eu pegar aqui para vocês, falando sobre a pulsão, é lógico, né? É o capítulo sobre a desmontagem da pulsão, a pulsão parcial e seu circuito. Também é bem interessante para a gente abordar a questão da pulsão. Então vamos retomar a questão do significante, ok? Vamos lembrar que Lacan se apropria de alguns conceitos e conteúdos da linguística, né, da antropologia estrutural, de Saussure, de Lévi-Strauss, e aí ele se apropria para usar
dentro da psicanálise, né, para fundamentar os conceitos e assim tornar transmissível. Vamos lembrar que lá no primeiro vídeo, né, para quem não assistiu, está lá disponível no meu canal no YouTube. Aliás, quem quiser pode se inscrever aí para ser notificado quando novos vídeos saírem. Então Lacan ele busca essa ideia de que o significante estaria numa relação bivúnica, né? Ou seja, de uma relação de retroativação com o significado. Vamos lá, como é que Saussure traz a questão do significante? Né? Lembra que nós estamos no estruturalismo, não tem uma causa, mas tem elementos mínimos que estruturam, que dão uma estrutura e tem relações e leis de funcionamento. Então, Saussure falava que essa relação bivúnica, ou seja, que o significante tinha uma relação retroativa, são dois em um só, com significado na língua, né? Eu ainda fiz uma brincadeira no primeiro vídeo, quando eu falo manga. Manga seria o quê? Uma manga fruta, uma manga de camisa, uma manga longa, uma manga madura, uma manga apodrecida, que manga? Então, o significante estaria numa relação bivúnica, ou seja, de retroativação com o significado. Lacan então toma esse termo e fala não. A relação não é bivúnica. Existe uma supremacia, né, do significante em relação ao significado. Toda vez que a gente vê nos estudos, nos matemas de Lacan, essa barra, significa que está barrado, né? Aquilo não vai para o outro lado. Então Lacan fala que o significante, ele é que determina a estruturação psíquica do sujeito. Ok? Nós vamos ver que significante é esse. Aqui nós estamos falando de significante mestre, que em Lacan seria o S1, né? Só que esse S1, assim como a carta roubada lá do conto de Edgar Allan Poe, nós não temos acesso a ele. E ele sozinho não vale nada, é só numa relação com outro significante que ele tem algum valor. Ok? Então o significante, assim como a carta roubada da rainha, lá nos escritos de Lacan, a gente sabe que ele está aí rolando, mas não sabemos o conteúdo dele. Então o significante está barrado para o significado. Ok? Então isso já mostra um primeiro recalque, que é o conceito freudiano, de que o conteúdo não vem para a consciência, né? Mas nós estamos falando de um primeiríssimo recalque. Nós estamos falando de um recalque muito primário, que Freud também pode nos chamar de recalque orgânico, né? Aquilo que não vem de maneira nenhuma para o pré-consciente, na consciência e no aparelho psíquico, né? Então, uma vez que o significante está barrado no significado, para o sujeito ter um outro significado, né, para ele atingir um significado, ele tem que engatar em um segundo significante, que seria S2. Ok? Isso daqui nos estudos de Lacan. Então presta atenção, se o significante está barrado, ele pede significação o tempo inteiro. Pede, só que ele está barrado. Então ele vai achando significados secundários. E é assim que estrutura o psiquismo do sujeito. Nessa busca. É a primeira falta. E se falta algo, o sujeito quer algo. E ele pede significado. Ele pede um sentido. Ele pede uma imagem, mas como está barrado, nós nunca vamos chegar nesse significado, ok? Então Lacan nos coloca que o conceito de significante seria que um significante que representa um sujeito para outro significante. Complicado isso, né? Mas vamos pensar lá. Se eu tenho um significante mestre, e ele está barrado enquanto ao significado, né? Ele vai pedir retorno, ele quer uma ligação que dê algum sentido. Então ele encontra um outro significante que traz alguma significação. Mas aí, essa que é a subversão do sujeito. Onde é que o sujeito do inconsciente aparece aqui nessa questão do significante? Uma vez que o significante mestre está barrado ao significado, né, o sujeito aparece aqui. É quando se cala, quando o sujeito tropeça na fala, quando o sujeito vacila, que ele manca. Então, lembra que o significante 1 está pedindo significado, está pedindo uma ligação. Liga no significante 2, que não é o significado, uma vez que ele está barrado. Aí o sujeito comete um ato falho.
troca um nome por outro, troca uma palavra por outra, troca uma sílaba por outra, ele dá uma risada daquilo que ele está falando, que são as xistes, né? Aquilo se torna engraçado, ou ele tem uma sensação de estranhamento. Isso são as formações do inconsciente em que o sujeito aparece. É aqui que nós podemos chegar o mais próximo desse significante mestre que nós nunca vamos ter acesso. Ok? Então, como eu fiz no outro vídeo, eu vou trazer um esquema mais didático para a gente poder entender melhor a questão do significante de Lalang, seguindo naquele método que eu tenho utilizado em diálogo de Lacan, com inicialmente a carta 52 de Freud, o inconsciente da carta 52, depois o inconsciente da primeira tópica e da segunda tópica. Vamos lá?